Professora, quais são suas lembranças sobre a sua infância na escola? Primeiro, eu quero agradecer por você estar aqui comigo, dedicando seu valioso tempo. Então, se você quer ter mais conhecimento, mais conteúdos e também aqui uma conversa sobre a educação, é sinal que você é uma professora muito valiosa. E eu já começo esse vídeo pedindo para você começar a seguir este perfil, se você ainda não segue. E dá um like também, é muito importante para mim. Eu sou Sheila Blasquez e eu ensino os professores a se tornarem inesquecíveis para os seus alunos. Eu sou professora e eu digo sempre que eu sou professora dos professores há 27 anos. Essa pergunta que eu fiz para você sobre a sua infância é muito importante, porque você tem um papel fundamental na infância dos seus alunos. Sim, a sua comunicação vai fazer toda a diferença. Muitas vezes nós pensamos, como professores, apenas nos conteúdos, ensinar a ler, a escrever, a dividir, a somar, e não nos preocupamos com a comunicação. Se a comunicação ela vai ser efetiva, se ela vai gerar um resultado positivo. Eu sempre compartilho com os professores a comunicação incentivadora, porque ela é transformadora e com certeza efetiva e positiva. Faz parte, sim, do trabalho profissional dos professores ter uma comunicação que gera resultados positivos. Você já analisou a sua comunicação? Como ela é? Você acredita, professora, que a sua comunicação gera resultados positivos? Nós aprendemos a falar, a escrever, a ler, interpretar, dividir, somar, mas não aprendemos a nos comunicar de forma efetiva para gerar um resultado positivo. Nós vamos colocando em prática, aprendendo algumas coisas, sim, mas não é uma aula. Não aprendemos um método, assim como aprendemos a ler, a escrever, a somar, a dividir. Então, nós temos que analisar, nós professores, a nossa comunicação. Por quê? Porque o padrão emocional do ser humano é formado nos primeiros anos de vida. E se a criança recebe uma comunicação que não é efetiva, que não é positiva, que não é incentivadora, se predomina essa comunicação no desenvolvimento dela, na construção dela, isso, olha, vai ser muito difícil, às vezes impossível, modificar esse padrão. Aí vem as crenças limitantes, os medos, a falta de acreditar no próprio potencial, não desenvolve as habilidades, começa a ter dificuldades de desenvolvimento, todo tipo de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento relacional, com certeza. Então, nós temos que nos avaliar o tempo todo. Como está a nossa comunicação como professora, que tem que ser realmente incentivadora. Eu sempre uso, professora, uma explicação que eu vou compartilhar com você aqui. Eu tenho esses papéis que representam as falas. Então, a criança, ela vai ouvindo, seja na escola, em casa, ela vai ouvindo. Você não aprende mesmo.
Olha como você tem dificuldade. Você nunca entende, nunca sabe como você é preguiçosa. Olha, você é igualzinha ao seu pai, não tem jeito. Ó, você cada dia está mais difícil. Isso é muito difícil para você. Ah, você tem muita vergonha, né? Muita vergonha. Não adianta. Isso você não aprende. Não adianta. Eu explico e você não consegue aprender. Olha, você tem realmente dificuldade nisso. Ah, mas como é difícil para você, né? Explicar, conversar. Como é difícil? Então, vai recebendo, 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 recebendo. Eu falei, lógico, muitas falas negativas aqui. E daí a criança, o que fica? Ela fica com ela, né? Aí, ó, fechou, ficou com ela lá na infância. Quando tem que falar em público, você tem vergonha. Você tem dificuldade de falar com as pessoas. Quando tem que realizar um projeto novo, é muito difícil. Eu acho muito difícil isso. Então, começa a ter muitas dificuldades na vida adulta, principalmente, por causa que tem lá essa memória, essas lembranças, essa comunicação que não gerou resultado negativo. Eu ministro cursos de capacitação para professores há 27 anos e eu tenho muitas histórias. E eu vou compartilhar uma aqui com você. Uma vez no curso de comunicação, uma professora grávida de uns 7 meses começou a chorar no curso. E eu fiquei super preocupada, né? Nossa, grávida, tava um calor, não tinha ar-condicionado, era muitos professores no ambiente. Achei que realmente ela estava passando mal. Aí fui conversar com ela e, lógico, né? Perguntei o que está acontecendo, por que você está chorando? Fiquei super preocupada. E ela falou, professora, tudo que você está falando aqui, eu estou pensando, onde será que eu errei na minha comunicação? Será que eu agi certo? Algumas falas que você falou aqui durante o curso, eu falei, eu fiz. Algumas ações eu também fiz. E, nossa, como eu fui uma péssima professora. Falei, não é isso. O bom de tudo é que você está aqui avaliando a sua comunicação. E daqui para frente você vai mudar, transformar a sua comunicação. Eu acredito que as pessoas não acordam e dizem o seguinte: eu vou fazer tudo errado hoje. Você alguma vez fez isso? Acordou e disse: eu vou fazer tudo errado, eu vou errar, eu vou prejudicar as pessoas, eu não vou ser uma boa professora. Algum dia você disse isso? Tenho certeza que não. A vida é um processo de aprendizagem. O importante é aquilo que você aprende, você muda, você transforma. Por isso que eu digo sempre que a comunicação, ela transforma as pessoas. Porque a partir do momento que você sabe como deve ser a comunicação incentivadora para que seja efetiva e com resultados positivos, você começa a colocar em prática, é sinal que você foi transformada. Isso. E vai fazer a diferença na vida dos seus alunos. Eu falo que eu tenho um propósito. O propósito é esse.
ter professores transformadores com uma comunicação incentivadora. Esse é o meu propósito na educação. Eu ministro 53 cursos, mas em todos eles eu trabalho o quê? A comunicação. Em todos. Quem já fez algum curso comigo sabe que em todos eu falo, eu compartilho, eu ensino o que eu sei sobre comunicação. Eu olho para mim, para minha infância. Comecei assim, né? Este vídeo. A minha infância, eu tive professores, sim. Eu tive professores simplistas, eu tive professores desaprovadores, eu tive professores laissez-faire. O desaprovador é aquele que incentiva você a fazer algo errado, né? Vai lá. Levou um chute, chuta também. Levou uma mordida, morde também. Alguém falou alguma coisa negativa para você, você não gostou? Fala também. Resolve lá. É uma pessoa que incentiva a fazer coisas erradas. Usa uma engenharia reversa, né? Provoca as pessoas para tirar o pior delas, né? O simplista é aquele que torna tudo muito simples. Não! Você conta um problema, ele vem e fala outro pior e fala, não, o seu problema é pequeno. Você fala algo, ele fala assim, ah, mas só isso. É tudo muito simples. Então, a sua emoção não tem importância, o que está acontecendo com você não tem importância, o que você pensa não tem importância, porque tudo é muito simples, tudo muito objetivo. E o laissez-faire é aquele que não tá nem aí, né? Você fala uma coisa, ele tá fazendo outra, não presta atenção em você, procura tirar o foco daquilo que você tá ali falando. Fui coordenadora pedagógica na educação infantil, isso, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu me lembro muito na educação infantil que eu orientava, assim, as professoras, eu sempre tive esse tom, porque há 27 anos eu ministro cursos de capacitação, então eu sempre tive esse tom de professora, de orientação, de explicação, mesmo na coordenação. E a coordenadora é uma pessoa, é um profissional, sim, que tem que orientar, lógico. Então eu falava, gente, pelo amor de Deus, na primeira semana lá, no volta às aulas, as crianças, aquelas que choram, a gente reunia, principalmente com as crianças pequenininhas, do maternal, vamos escolher as galinhas. As galinhas. As galinhas são as professoras que querem colocar os pintinhos embaixo da asa e fica lá cuidando, prestando atenção. Então, aquela criança que está chorando, né? Não está sabendo lidar com aquela situação da primeira semana de aula e às vezes o mês todo. Uma sobrinha minha, que hoje é até casada, tem filhos, ela foi aluna da escola que eu fui coordenadora da escola infantil. E ela não sentava, ela tinha 2 anos e pouco, ela não sentava. Por que ela não sentava? Porque se ela sentar, ela não ia embora. Essa é a informação que ela tinha. E eu era coordenadora da educação infantil e eram 2 escolas perto de uma praça e o maternal, né, ficava num lado da praça e a outra lado, que na minha época era Jardim 1, Jardim 2, o pré ficava em outro prédio. E a minha sala ficava no prédio lá dos maiores, até eles falavam dos maiores, as crianças maiores. As crianças do pré se achavam adultas, maiores, nós somos os maiores da escola. E eles me ligavam e falavam, Sheila, vem aqui, a Júlia, minha sobrinha, ela tá aqui, ela não senta. A gente tá com dó, né? Ela fica só em pé. Aí eu ia lá, daí eu conversava, ficava com ela, daí ela sentava, e quando eu ia embora, ela não sentava. E foi assim, eu acho que por 1 mês, e a minha irmã não trabalhava, eu não tinha quem deixar ela, e tinha que ficar na escola. Então, enquanto eu estava na escola, eu estava lá cuidando da Júlia.
Ok, voltamos lá. Fui falar da Ju. Então a gente escolhia as professoras, né, que cuidavam muito, assim, as professoras galinhas, né, que cuidavam dos pintinhos, e porque eles seriam acolhidos, muito bem acolhidos. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, não tenham atitudes laissez-faire. O que que é? A criança está chorando, fica assim, olha o passarinho, olha o bichinho, olha esse brinquedo, fica desviando a atenção da criança o tempo todo. Ela para de chorar, lógico que ela para. Ela vai, engole o choro, engole o choro, engole o choro. Converse com ela, explique que a mamãe vai voltar, que daqui a pouco ela está aí. Ai, conversa, dá atenção, vai indo, quer mostrar um brinquedo, tudo, mas vai falando da emoção da criança, enxerga, fala, olha, eu estou aqui, pode ficar tranquila, olha, a escola é legal, é bacana, olha que brinquedo e não sei o quê. Não fica triste não, a mamãe já volta. E tá, eu sei, vai demorar um pouco mais? Vai. Mas você vai estar enxergando a emoção da criança e tendo uma comunicação que vai gerar um resultado positivo. E as galinhas, as professoras que cuidavam dos pintinhos, elas tinham sim essa comunicação, que é muito importante. O padrão emocional do ser humano, ele é formado no primeiro ano de vida. É isso que eu falei, né? Então, se eles já encontram tudo isso, né, assim, deformado, os adultos não veem, né, a emoção da criança, tem uma comunicação, que eu, igual eu falei, né, desaprovadora, simplista, lógico, vai ter um desenvolvimento assim, com muitas dificuldades. E nós temos isso no dia a dia, na nossa vida adulta. Eu faço consultorias em empresas há 19 anos. Eu sou consultora em empresas. Eu faço a seleção de pessoas, porque eu sou analista comportamental e de perfil também. Então, eu sempre digo, as pessoas elas são contratadas pelo currículo, pelo perfil e são demitidas por causa da comunicação. Ela interfere no relacionamento, não sabe se relacionar, não sabe trabalhar em equipe, não sabe chegar a outra pessoa, não tem empatia. Aí são demitidas. Isso vem tudo o quê? O desenvolvimento dela. Isso mesmo. Consegue mudar? Lógico que consegue. Nós conseguimos treinar, né? Nós somos seres que nós nos transformamos, seres dinâmicos. Mas às vezes é tão difícil. E dependendo da pessoa se torna até impossível. Então, existe um trabalho muito detalhado. E para quê, né? Se nós já podemos fazer esse trabalho lá na infância, é só prestar atenção na nossa comunicação lá com a criança. Aquele período pré-operatório, o período que ela está entendendo a semiótica, ai, eu gosto muito de semiótica, eu sou especialista em semiótica. Então, quando a criança está interpretando, associando, não é? Ela está contemplando, associando e interpretando. Ali, acredite, está sendo formado o primeiro perfil dela, né? O que ela gosta, o que ela vai ter facilidade, o que ela vai se identificar. Então, ali precisa sim, precisa sempre, mas ali é fundamental. Por isso que a educação infantil é muito importante. Ela é muito importante. Eu não tive a educação infantil. Eu falo sempre, eu não fiz pré. Eu não sei recortar. Parece que eu tenho as duas mãos esquerdas, né? Eu sou canhota. Eu não fiz pré, sempre aviso. Gente, eu não fiz pré. Como coordenadora, eu sempre ficava avisando, né? Porque as professoras na educação infantil, corta e cola,
Nossa, como tem atividades. E eu sempre avisava, gente, eu não fiz pré. Não sei recortar. Tenho maior dificuldade, sai tudo torto, não sai reto e não adianta. Então, é ali que o seu olhar tem que ser bem apurado. Analise bem a sua comunicação. Ali, analise bem a sua comunicação. E lógico, como professora, a vida toda você tem que cuidar da sua comunicação. Eu lecionei na pós-graduação psicopedagogia, né, desenvolvimento infantil. E ali mesmo, como professora, na pós-graduação, a gente tem que ficar ali prestando atenção se a nossa comunicação gera resultado positivo. Eu ministro cursos, palestras, eu tenho que pensar o tempo todo se a minha comunicação gera resultados positivos. Eu sou consultora, eu faço mentorias, eu tenho que pensar o tempo todo se a minha comunicação ela é positiva e gera resultados positivos. Então, nós temos que o tempo todo analisar a comunicação. Sim, e prestar atenção e aprender. Existem ferramentas? Lógico, eu compartilho isso nos cursos. Eu compartilho sobre a comunicação. E a comunicação, para ela ser realmente efetiva, com resultado positivo, eu falo assim que eu sempre compartilho sobre a inteligência emocional. Tem a comunicação não violenta, até o livro aqui, ó. E eu compartilho sobre a psicologia positiva, ferramentas do coach, eu sou coach, ferramentas do coach, semiótica. Então, tudo isso faz você ter uma comunicação que gera resultados positivos. Existem ferramentas, sim, eu compartilho as ferramentas. Então, o que eu posso concluir do que eu disse aqui? Respeitem as emoções das crianças. Cada um tem a sua emoção, o tamanho que tem a emoção. Então, não diga o que ela tem que sentir. Dê exemplos de como agir, como resolver, até mesmo como pensar, mas não como deve sentir. Não sentem que vocês precisam resolver todos os problemas da criança. Não, você não pode orientar, pode explicar, mas muitas vezes não vai conseguir resolver. E tudo bem, está tudo bem. Olha, use os momentos de emoção para ter a oportunidade de se comunicar, de dar exemplos, de conversar, de trabalhar com palavras, com frases tranquilizadoras. Aproveite essa oportunidade. A criança sabe o que? A nomear a emoção que ela está sentindo. O que você está sentindo? E vai dando exemplo e vai indo a nomear. Oriente a regulamentação da emoção para que ela analise que grau que está, é muito, é pouco, o que está acontecendo, como que você está sentindo isso. Ensine, sim, técnicas, ferramentas para a resolução de problemas. Olha, conte as suas histórias da sua infância, professores. Como você resolveu os problemas na sua infância? Compartilhe isso com seus alunos. Primeiro, eles vão entender que você foi uma criança, porque às vezes a criança ela acredita que a professora não foi criança. Então, compartilhe as suas histórias, porque ela pode estar passando pela mesma coisa, pela mesma situação, e você compartilha como você resolveu, como você agiu, como que foi, o que você sentiu. As histórias, elas são importantes? Sim, são os exemplos. E a criança precisa disso, ela precisa disso aí, ó. Ela precisa ter algo para ter como modelo, exemplo. É muito importante você compartilhar as histórias. Na sala de aula com meus alunos, eu sempre compartilhei muito as minhas histórias. E eles riam muito, né? Porque é outra geração, outra forma, e então eu compartilhava. E eu tenho certeza que com isso eu estava ali ajudando, sim,
ajudando e muito. Tanto que eu encontro, né, eles adultos e eles falam, né? Eles falam do que eu gostava como criança, então eles lembram. Eu fui dar mentoria para um profissional, para um médico, e ele falou, professora, e já adolescente, eu lecionei para ele já com ele adolescente. Ele foi falando, não, professora, lembra isso, aquilo? Que bacana, né? Então ficou lá na memória. Olha quantos anos passaram e ficou lá na memória. Compartilhe o que você gosta. O que você gosta de comer, de ler, de assistir, de ouvir. Então você também hoje no presente e a sua história, a sua infância. Ela será um modelo fantástico. Ela será maravilhosa, tenho certeza disso. Vai fazer toda a diferença. E eles vão prestar muita atenção. Porque tem a curiosidade, né? Você vai usar o gatilho mental da curiosidade. Eles têm sim curiosidade de saber quem é você e como você foi quando criança e que você foi criança, tá? Eu vou encerrar aqui com este copo. Eu vou perguntar para você o seguinte sobre este copo. Qual é o peso deste copo? Você pode aí estar pensando, 500 gramas. Tem água, tal, 700 gramas. Tá. Olha, depende. Depende do tempo que você segura o copo. Se você segurar este copo por 2 minutos, é um peso. Por 5 minutos, outro peso. Por meia hora, outro peso. 2 horas, 3 horas, 8 horas. Então, depende do tempo. Depende do tempo. A comunicação, aquela comunicação negativa, ela vai também ter o tempo dela. E se a criança, ela carrega com ela essa comunicação negativa, vai ter um peso na vida dela. Cada pessoa tem um peso, não é o mesmo peso. É o tempo que ela demora para curar aquela ferida. E às vezes não vai curar. Existe um peso que depende do tempo que ela carrega. Então, eu encerro agora e até a próxima. Tchau.